Tá sem som? Som. Tá saindo? Convoco o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Zé Luiz, vereador Juvenil Silvério, vereador Roberto Chagas, vereador Dr. José Cláudio, vereador Rafael Pascucci, vereador Renato Santiago, vereador Lino Bispo, vereador Fernando Petiti, vereador Roberto Eleven, vereador Marcelo Garcia, vereador Tomás Henrique, vereador Júnior da Farmácia, vereadora Juliana Fraga, vereador Robertinho da Padaria. Havendo número legal e sobre a posição de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberto 45ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, no termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Teremos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Não está saindo, hein? Está saindo. Som. Reaberta a presente sessão. Com a palavra o vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde aos demais vereadores, público presente aqui no plenário e também todos que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos os processos da pauta, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão, senhor presidente, dos seguintes processos. Processo número 2908/2021, PL número 139/2021, de autoria do vereador Júnior da Farmácia e outros, do processo 4105/2021, PL número 205/2021, de autoria também do vereador Júnior da Farmácia e outros, do processo número 12351/2021, PL número 586/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, do processo número 12730/2021, PL número 609/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, do processo número 78/2022, repetindo, processo número 78/2022, PL número 1/2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, do processo número 1592/2022, PL número 34/2022, autoria do vereador Dr. José Cláudio, do processo número 3079/2022, PL número 79/2022, de autoria do vereador Marcão da Academia, do processo número 5474, repetindo, processo número 5474/2022, PL número 184/2022, de autoria do vereador Dr. José Cláudio e outros. E também do processo 4467/2022, PL número 148/2022, de autoria do vereador Milton Vieira. Solicito a inclusão para leitura do processo número 7514/2022, do processo número 7527/2022, do processo número 7528/2022, do processo 7532/2022, do processo 7533/2022, do processo 7534/2022, também do processo 7535/2022. Ainda do processo número 7536/2022, processo número 7537/2022 e do processo número 7539/2022. Em tempo ainda, senhor presidente, solicito inclusão para a votação do processo número
7275/2022, projeto de lei número 228/2022, de autoria do Poder Executivo. São esses os pedidos, senhor presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Peço, então, ao vereador vereador Marcelo Garcia que faça a leitura dos processos para a ciência dos vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Designação às comissões permanentes, fixação dos respectivos prazos para a apresentação de emendas. Processo número 7.222/2022, projeto de lei número 226/2022, autoria do vereador Marcão da Academia. Dispõe sobre o uso de containers em obras para guardar materiais de construção, ferramentas, insumos e similares no perímetro urbano e de expansão urbana do âmbito do município e das outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Obras, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.269/2022, projeto de lei número 227/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Institui a Semana de Prevenção à Endometriose e à Infertilidade e das outras providências. Comissões, Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.277/2022, projeto de lei número 229/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Inclui no calendário oficial de datas e eventos do município de São José dos Campos o Festival de Pipas. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7307/2022, projeto de lei complementar número 9/2022, autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação da Academia da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos e das outras providências. Comissões, Justiça, Economia, rito urgente. Termo do prazo para emendas, 18 de agosto de 2022. Processo número 7368/2022, projeto de lei número 231/2022, autoria do vereador Marcão da Academia. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia do Profissional de Educação Física, a ser comemorado no dia 1º de setembro. Comissão, Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.458/2022, projeto de lei número 232/2022, autoria da vereadora Juliana Fraga. Autoriza o Poder Executivo a fixar remuneração a ser paga aos professores terceirizados com base na tabela de vencimento dos professores da rede de ensino municipal, instituída pela Lei Complementar número 657, de 10 de junho de 2022, como critério de aceitabilidade de propostas nas licitações para serviços continuados. Comissões, Justiça e Economia, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.460/2022, projeto de lei número 233/2022, autoria da vereadora Amélia Naomi.
denomina a área verde 2, localizada entre as ruas das Pitangas, das Tâmaras e Avenida Professor Milton Santos, no conjunto habitacional residencial Frei Galvão, de área verde Antônio Guzmão. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.466/2022, projeto de lei número 234/2022, autoria do vereador Juvenil Silvério, denomina a Rua 8 do loteamento residencial Sete Garden de Rua Anderson Albergoni. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.481/2022, projeto de lei número 235/2022, autoria do vereador Dr. José Cláudio. Dispõe sobre a instituição do Julho Verde, mês de prevenção e conscientização sobre cânceres de cabeça e pescoço no município. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.482/2022, projeto de lei número 236/2022, autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua 24 do loteamento Sete Garden de Rua Esperança Boaventura da Silva. Irmã Helena Maria da Assunção. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.483/2022, projeto de lei número 237/2022, autoria do vereador Juvenil Silvério. Denomina a Rua 4 do loteamento Sete Garden de Rua Aline Ortiz Gualberto. Comissão Justiça, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.494/2022, projeto de lei número 238/2022, autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo a fixar o piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras da rede municipal de saúde, conforme estabelecido na Lei Federal número 14.434, de 4 de agosto de 2022. Comissões Justiça, Economia, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.511/2022, projeto de lei número 239/2022, autoria do vereador Marcelo Garcia. Institui no município de São José dos Campos a campanha de conscientização. Criança não namora nem de brincadeira e das outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.512/2022, projeto de lei número 240/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Cria a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia no município. Estabelece prioridade em atendimentos e das outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde, rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.514/2022, projeto de lei número 241/2022, autoria do Poder Executivo. Altera o artigo 11 da Lei número 4.438, 29 de setembro de 1993, e suas alterações, que dispõe sobre a política municipal de gestão de arquivos, institui o sistema de arquivos do município de São José dos Campos, SJC, e estabelece outras providências. Comissões Justiça e Economia, rito urgente, termo do prazo para emendas, 18 de agosto de 2022. Processo número 7.527/2022, projeto de lei número 242/2022, autoria do vereador Fernando Petit. Institui no calendário festivo
da cidade de São José dos Campos o Dia Municipal do Ciclista, que será comemorado todo dia 19 de agosto de cada ano. Comissões: Justiça, Economia e Esportes. Rito ordinário, termo do prazo para emendas, 25/8/2022. Processo número 7.528/2022, projeto de lei número 243/2022, autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 10.497, de 20 de abril de 2022, que cria a gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares do Estado de São Paulo, nos termos que especifica por meio de convênio celebrado com o município de São José dos Campos e das outras providências. Comissões: Justiça e Economia. Rito urgente. Término do prazo para emendas, 18 de agosto de 2022. Processo número 7.532/2022, projeto de lei número 244/2022, autoria do vereador Júnior da Farmácia. Dispõe sobre a denominação da Rua 2, no loteamento Sete Garden, na cidade de São José dos Campos, de Homero Alves de Moraes Filho. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 25/8/2022. Processo número 7.533/2022, projeto de lei número 245/2022, autoria do vereador Renato Santiago. Denomina a Rua 6, trecho 2 do loteamento Sete Garden, de Rua Nivan Batista de Souza. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.534/2022, projeto de lei número 246/2022, autoria do vereador Renato Santiago. Denomina a Rua 6, trecho 1 do loteamento Sete Garden, de Rua Orlando Leopoldino dos Santos. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Termo do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.535/2022, projeto de lei número 247/2022, autoria do vereador Fabião Zagueiro. Denomina a Rua 1, localizado no loteamento Sete Garden, no município de São José dos Campos, de Rua Alzira Vogel. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.536/2022, projeto de lei número 248/2022, autoria das vereadoras Amélia Naomi, Dulce Rita e Juliana Fraga. Denomina a Rua 11 do loteamento Sete Garden, de Rua Servidor Público Antônio Sidney Gonçalves. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.537/2022, projeto de lei número 249/2022, autoria das vereadoras Amélia Naomi, Dulce Rita e Juliana Fraga. Denomina a Rua 10 do loteamento Sete Garden, de Rua Servidor Público Dr. Ildemar Cavalcante Guedes. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Processo número 7.539/2022, projeto de lei número 250/2022, autoria do vereador Lino Bispo. Denomina a Rua 3 do loteamento Sete Garden, de Rua Otávio Donizete de Souza. Comissão: Justiça. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Com a palavra, o vereador Walter Hayashi. Questão de ordem, senhor presidente. Acompanhando atentamente o nobre segundo secretário, na leitura dos processos constantes da pauta de hoje, me chamou a atenção a PLC 9/2022, processo 7307/2022, que tramita nas comissões de Justiça e Economia. Eu acho que, como é um curso de aperfeiçoamento e formação da Guarda Municipal,
acho que ela deveria também ser tramitada na Comissão de Educação. Solicito que consulte a DTL, Diretoria Técnica Legislativa, para ver se cabe esse meu apontamento. Com a palavra, o vereador doutor José Cláudio. Ô, presidente, obrigado. É que eu queria destacar e parabenizar hoje, que hoje é o dia do advogado. Como aqui na casa nós temos nosso jurídico, vários advogados, o nosso parceiro vereador aí, Pascucci, também, no meu gabinete o Tomás, o nosso amigo Pascoal. Então, parabenizar e que Deus continue protegendo todos os advogados aí e agradecer aqueles que trabalham pela gente aí. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Coloca aqui no telão, por favor. É 1 minuto, mas pedi para fazer a arte. Também, hoje é um... Por favor. Esperar ali a assessoria técnica. Hoje é um dia histórico. 11 de agosto é marcado pela defesa da democracia, com a leitura da carta e manifestação de artistas, autoridades e instituições. Essa é a foto de 10 horas da manhã, em defesa da democracia, que foi lá na USP. Por favor, a próxima. Algumas manchetes. As manifestações aconteceram em Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis e Chapecó, Recife, Porto Alegre, Fortaleza e Teresina. São Paulo, né? Por favor. Algumas manchetes. Ato pela democracia recorda mortos na ditadura, pede respeito ao sistema eleitoral e leva multidão ao centro de São Paulo, no G1. No Terra, atos em defesa da democracia se espalham pelo Brasil. Artistas comentam o manifesto, incentivam a assinatura de uma carta em defesa da democracia. Com mais de 900 mil assinaturas, a carta em defesa da democracia será lida nessa quinta. Por favor, próxima. Para ter participado de acontecimentos marcantes da história do Brasil. Uma delas foi quando idealizamos a Carta aos Brasileiros e fomos à casa do professor Goffredo para desafiá-lo para ser o redator. Hoje é um outro momento. É um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Eu acho que nós estamos celebrando aqui com alegria, com entusiasmo, com esperança e com certeza, nós estamos celebrando o hino da democracia. Esta carta eu já li na semana passada. Na terça-feira nós aprovamos aqui um requerimento da carta. Então, queria só registrar. O Estado Democrático de Direito, sempre. Quem não assinou, assine a carta. Quero também cumprimentar todos os advogados desta casa, da Câmara Municipal, que nós temos muitos, nossos assessores são advogados, nossos funcionários fizeram direito, que eu acho que no registro de hoje é importante essa grande defesa do Estado Democrático, sempre, ditadura nunca mais. Vai passar de 1 milhão. Quero registrar aqui o Giba, presença do Giba, ex-vereador na galeria. Abraço, Giba. Doutor Rafael Pascucci, parabéns aí pelo dia de vocês. Com a palavra, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Não, só para complementar a fala do doutor José Cláudio, da vereadora colega Amélia Naomi, dizer também, enquanto
para mim, né? Eu sou o único advogado aqui no Legislativo, mas quantos advogados que nos ajudam aí no dia a dia, Dr. Gleidson, Dr. Eric também, que é o nosso representante no Legislativo lá na OAB. Então, externar esses parabéns aí. Hoje é dia do estudante também, eu vim do movimento estudantil, e hoje também é dia do estudante, o advogado é um grande estudante, que a gente termina, o 6º ano é para sempre, né, doutores? Então, parabéns para nós, e que a gente continue ajudando na nossa democracia e no nosso trabalho por justiça no dia a dia. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também queria cumprimentar aqui os advogados da casa, principalmente os advogados que deram uma grande assessoria para a gente aí na discussão do PLC dos servidores, que nos acompanharam, nos instruíram. Aliás, assessoria jurídica que sempre está me ajudando aí, me esclarecendo. Então, eu acho que nós temos um grande corpo de advogados aqui nessa casa, e eu sou sempre dessa opinião. Vamos consultar os universitários, que a gente erra bem menos. Nós temos que ter a humildade de aprender com eles, de consultá-los, de valorizá-los aqui dentro dessa casa. Também, por falar em democracia, eu queria falar ontem do lançamento do livro do Luiz Paulo, a cadeira como que é? A Cadeira do Dragão, no qual ele relata os tempos da ditadura, as atrocidades que ele sofreu, as atrocidades que ele sofreu preso lá no DOI-CODE, e eu acho que tudo isso é um momento muito importante, que todo mundo também devia estar lendo esse livro, para saber que a ditadura não foi um brinquedo. E eu acho que o Luiz Paulo foi um grande vereador que nós tivemos aqui na casa, rapaz muito corajoso, muito inteligente, muito pesquisador, e que sempre foi uma referência para São José dos Campos, o senhor Luiz Paulo Costa. Então, eu queria parabenizá-lo por esse lançamento de mais esse livro, que apesar de ele estar com alguns problemas de saúde, de sequelas das torturas que ele sofreu no porão da ditadura, ele está firme, com esperança no coração, lutando pelos seus ideais, não se vergando de jeito nenhum. Então, Luiz Paulo, meu grande abraço e parabéns por mais esse livro que você está nos deixando aqui, de pesquisa, de levantamento, de seriedade e de luz, de uma luz no fundo do túnel. Porque enquanto um Luiz Paulo se ultrapassa em lutas contra tudo que aconteceu na vida dele, trazendo esperança, revivendo o que nós já vivemos. Tem muita gente aqui se subordinando e na subserviência. E para terminar aqui, senhor presidente, só queria falar que hoje nós recebemos um e-mail que lá na escola Aparecida Roncone está faltando professores. Aí a prefeitura justificou que os professores foram embora no começo de agosto agora. Logicamente que os professores estão demandando, né? Uma cidade que não prestigia nem salário, nem cordialidade, nem tratamento, nem respeito, é isso que acontece. Uma escola que é referência dentro do município, sem professor, e professores de história, geografia e matemática. Então, gente, vamos acordar para cuidar melhor dos nossos professores. Só dando um retorno da volta, nós consultamos o jurídico e ele nos orientou que competência de fato da Comissão de Economia mesmo, por se tratar de capacitação de servidor, então do projeto da guarda que você pediu. Mélia, vai falar? Com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, queria reforçar aqui o cumprimento da vereadora Dulce Rita para o ex-vereador Luiz Paulo Costa, que hoje a Constituição Municipal foi uma grande articulação do Luiz Paulo Costa, que era vereador, e foi da comissão que organizou, sintetizou a Constituição Municipal. Nesse sentido,
vereador Giba Ribeiro, o Luiz Paulo Costa nos ajudou muito na Comissão da Verdade, que quando eu era presidente eu fiz essa comissão, que hoje é fruto de vários livros. Na semana passada, sexta-feira, nós, aqui essa casa, fez o lançamento de um livro também, que é sobre o ITA, né, dos anos, na década de 70, e um livro muito importante que retrata essa luta da ditadura militar contra a ditadura, que foi dos estudantes do ITA. E registrar, Luiz Paulo, parabéns por este livro, A Cadeira do Dragão. Tenho certeza que vai ser uma referência para todos os estudantes, porque nós temos que escrever a nossa história, né? Aqueles que viveram esses momentos tristes e duros contra a ditadura militar têm que ser registrados. Eu espero que as escolas municipais e estaduais tenham esse livro na biblioteca e que seja discutido para a gente dizer sempre, ditadura nunca mais. Parabéns, Luiz Paulo. Com a palavra, o vereador Dr. José Cláudio. Presidente Robertinho, eu não poderia deixar de fazer um comentário a respeito da questão da democracia, que eu acho que a democracia merece, o ato que teve hoje é importante. O problema é que no nosso país a democracia foi confundida com bagunça. Explico por quê. Muitos políticos, e hoje candidatos, foram julgados em 3 instâncias e condenados nesse país. E muitos desses políticos hoje são candidatos. E aqueles que atacam esses candidatos, que são candidatos, que foram condenados, até ex-presidiário vira candidato a presidente, e quem ataca ele, eu lembro o debate do candidato do Novo no domingo, que perguntou para o Tarcísio, como que você se liga a certos candidatos condenados no mensalão, como o Valdemar, como o Cunha. Então, assim, quem critica quem foi condenado e o tribunal lá, o STF, liberou, sendo condenado em 3 instâncias, então tem candidato hoje que é condenado, foi condenado, liberado, e se fala em democracia e é candidato, e aquele que acusa o candidato de ter sido liberado e ter sido presidiário, se associa com pessoas que foram presas. Então esse país está uma bagunça, uma vergonha que se polarizou em 2 correntes, direita e esquerda, e existem pessoas do bem que não têm chance. Então, se falar em democracia, mas a democracia ela tem que ser para todos, e não só para a gente. Essa vergonha de pessoas condenadas em 3 instâncias, que só vai tocar o de presidiário para presidente, e o outro que é presidente que acusa ele, se junta com pessoas que estavam na cadeia também. Então, na verdade, isso dá uma vergonha, e a gente colocar isso na cabeça das crianças, dos jovens, é meio complicado. E a gente apoia essas pessoas. Eu acho que nós temos que... A minha mãe falava muito, né? Diga com quem andas que eu digo quem tu és. Diga em quem votas que digo quem tu és. Obrigado. Com a palavra, o vereador Fernando Petit. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Também parabenizar os advogados, né, aqui dessa casa. Em nome da minha advogada ali do gabinete, Adriana Mello, deixar um abraço a todos os advogados. Dulce Rita falou bem, né? São profissionais que nos ajudam aqui na casa, na condução dos projetos, né, um auxílio muito importante, também nos ajudam no dia a dia, né? Sempre algum problema, a gente tem que contar com os profissionais do direito. Aqui na casa eu tive um projeto de lei apresentado e aprovado, que é o dia da prerrogativa do advogado, que é bem nesse dia também, né? Falando com alguns amigos advogados hoje, eu sei que é um projeto que fortalece o dia a dia do advogado, principalmente quando eles estão perante aos juízes. Parabéns a vocês aí, sucesso a todos. Também parabenizar o Luiz Paulo, né? E aí lembrar, todo mundo lembrou da época dele preso, né? A Amélia que me passou, o navio que o Luiz Paulo Costa foi preso é o Raul Soares. No meu tempo de PSDB, quando o Luiz Paulo, né, o LP, famoso LP, pegava o microfone, senta que já vem informação e conversa boa, né? Sempre nos passando uma parte importante da história de São José e do Brasil e com muita sabedoria. Um abraço e sucesso para esse novo livro do Luiz Paulo. Passaremos agora, então, à votação. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo 1301-2022. Projeto de lei 21
2022, de autoria do vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, a tramitação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo 1697-2022. Projeto de lei 43-2022, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Tramitação aprovada por unanimidade. Não. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa tarde, presidente. Presidente, gostaria de fazer a retirada do substitutivo número 1, né, de minha autoria, o processo número 4052 de 2022, projeto de lei 110/2022. Então, gostaria de solicitar a retirada do substitutivo. Obrigado, presidente. Então, devido à retirada, a votação da tramitação, então, portanto, fica prejudicada. Peço, então, ao vereador Marcelo Garcia que faça a leitura dessas duas tramitações. Substitutivo número 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao processo número 1301/2022, projeto de lei número 21/2022, autoria do vereador Renato Santiago. Autoriza o Poder Executivo a apoiar as cooperativas que desenvolverem aplicativos de transportes próprio. Comissões Justiça, Economia e Transportes. Rito ordinário, término do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Substitutivo número 1, de autoria da vereadora Dulce Rita, ao processo número 1697/2022, projeto de lei número 43/2022, autoria da vereadora Dulce Rita. Altera a redação da lei número 9.357, de 2 de maio de 2016, que determina a disponibilidade de cadeiras de rodas para pessoas com deficiência e idosos nas agências bancárias situadas no município de São José dos Campos e das outras providências. Comissões Justiça e Economia, rito ordinário, término do prazo para emendas, 25 de agosto de 2022. Então, fala, Lino. Com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, só para destacar que esse projeto da vereadora, a gente vê que os bancos, eles fazem assim um péssimo atendimento, ganha muito dinheiro da população, né? Mas tem um detalhe aí importante que o presidente Bolsonaro fez, que é a criação do Pix, não é? O Pix trouxe uma facilidade enorme. A Dulce está dando risada, mas é sério. Essa semana eu estava com uma pessoa lá em Boituva que precisava de um dinheiro na conta. Entrei, fez o Pix, a pessoa já recebeu. Antes não tinha nada disso. Se precisasse de uma emergência, você não conseguia. E quantos bancos ganhavam com o talão de cheque, né? Agora, a vereadora fez uma propositura interessante. Os bancos precisam fazer uma prestação de serviço mais à altura daquilo que a população precisa. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa iniciativa. Em discussão, o processo 7275/2022, projeto de lei 228/2022, de autoria do Poder Executivo. Informo aos vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulta os vereadores se abrem mão do prazo de emenda. Nenhuma manifestação, portanto, o processo em condições de votação. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 11944/2021, projeto de lei 566/2021, de autoria do vereador Renato Santiago. Em votação, o processo. Informo aos vereadores que o processo possui um substitutivo.
Em votação, o substitutivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Substitutivo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 1667-2022, projeto de lei 39-2022, de autoria da vereadora Juliana Fraga. Vai falar? Vai. Escrita para falar no processo. Vereadora Juliana. Vai lá. Boa tarde, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Esse projeto de nomeação de nome de rua, quero pedir o voto de todos os vereadores aqui, é para o senhor Geraldo Caetano dos Santos Filho, Caetano, mais conhecido, como sempre foi chamado. Ele nasceu em Itajubá, sul de Minas Gerais, em 16 de julho de 1949. Nasceu em uma família humilde, teve 8 irmãos. Começou a trabalhar desde cedo, ainda muito pequeno, para ajudar o pai e a família, mas sempre com o foco de estudar e ser alguém no futuro. Ao se formar, recebeu uma proposta de emprego da Ericsson e assim veio para São José dos Campos. Caetano sempre foi expansivo, conversador, correto e honesto em tudo que fez. Cresceu na Ericsson e por lá permaneceu por quase 30 anos. Se orgulhava da empresa e de seu trabalho. Em 2003, ao sair da Ericsson, montou 2 empresas de engenharia, a LGC Engenharia e a LGC Estruturas. Contribuiu para o desenvolvimento e criação de novos postos de emprego na cidade. Trabalhador, continuava indo à empresa diariamente, mesmo com avançada idade, e trabalhou até o dia em que foi internado. Nesses quase 50 anos na cidade, foi tão bem acolhido por São José dos Campos, que aqui fincou raízes e passou a chamar de sua terra. Seu maior tesouro, segundo ele mesmo, era a família linda que construiu aqui junto com a sua dedicada e amada esposa Lucília. Foi um excelente marido e um pai e avô presente e amoroso para seus 4 filhos. Caroline, Carol, Felipe, Fabiola e Ludmila, e seus 11 netos. Fazia questão de reunir sempre sua família e de participar de todos os momentos que fosse na escola, nos aniversários ou em outros compromissos sociais. Sempre com um sorriso no rosto, era bom de papo e excelente contador de histórias. Enchia de alegria onde quer que chegasse. Faleceu aos 71 anos de idade em 8 de maio de 2021, após uma luta de 60 dias na UTI. Batalhou até o fim, como sempre fez. Essa homenagem se faz em memória do senhor Caetano e sua família, entendendo ser de extremo interesse do município a aprovação do projeto de lei em epígrafe, requeiro e submeto aos termos ao juízo dos meus nobres pares para aprovação dessa iniciativa. Obrigada e boa tarde. Informo aos senhores vereadores que o processo possui um substitutivo, que foi retirada pela autora. Então, em votação, o processo. Informo aos vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação, emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Emenda aprovada por unanimidade. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número... desculpa. Com a palavra, a vereadora Juliana Fraga. Quero agradecer aqui todos os colegas, nobres pares, pela votação unânime ao nome de uma rua aqui da nossa cidade, lá do Urbanova, para o senhor Caetano. Obrigada. Portanto, justificado, né, a votação. Em discussão, o processo número 4205-2022. Projeto de lei 121-2022, de autoria da vereadora Dulce Rita, escrita para falar no encaminhamento de votação, vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, estou pedindo aqui nesse projeto de lei a denominação de uma rua para o senhor Elvírio Rodrigues Pereira. Elvírio Rodrigues Pereira nasceu em Joaema, estado de Minas, no dia 8 de junho de 77, pai de 3 filhos, Adriano, Andressa e Alessandro. Quando pequeno, trabalhava na roça e era uma criança muito humilde, que sempre lutava pelos seus objetivos. Estudou até a 5ª série no Nordeste de Minas, mas anos depois retornou para a escola Posidônio José de Freitas e para a escola do Dr. Pedro Mascarenhas, onde finalizou seus estudos.
Ao completar 18 anos, Elviro mudou-se para a cidade de São José para trabalhar no bairro Jaguari como caseiro, mas em seguida mudou para o bairro Galo Branco com sua família e passou a trabalhar como pedreiro. Apaixonado pelo que fazia, o Jim, apelido que ele tanto gostava de ser chamado por seus amigos e familiares, conquistou diversas pessoas em seu trabalho. Realizou durante muitos anos serviço voluntário nos desafios jovens, não só do Boas Novas, mas como os outros desafios jovens. Infelizmente, dia 17 de abril de 2022, o senhor Elviro Rodrigues veio a falecer em decorrência de um acidente doméstico, deixando nos seus familiares, amigos, memórias e marcas de muitas alegrias e gratidão pelo tempo que passaram ao seu lado. Essa bibliografia que escreveu aqui do seu Elviro foi o pessoal do Desafio Jovem que pediu para mim fazer essa homenagem para ele, com a denominação e com a leitura da sua história. Obrigado a todos. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, processo número 4348/2022. Projeto de lei 129/2022. De autoria do vereador Tomás Henrique, inscrito para falar no processo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nas redes sociais e também os servidores aí da casa. O nosso projeto de lei que será votado hoje cria o programa São José Transparente, que define um projeto simples, que traz novas diretrizes aí para que a gente avance na transparência do poder público municipal, em consonância, né, ao problema que a gente diagnosticou aí no primeiro ano do nosso mandato, que a nossa cidade estava mal avaliada pela Controladoria Geral da União na escala Brasil Transparente, no que diz respeito à transparência ativa e passiva, né, de cumprimento à Lei de Acesso à Informação. E para corrigir esses problemas, esses procedimentos, nós estabelecemos no texto do projeto algumas diretrizes. Nós conversamos com o Poder Executivo, que se comprometeu, né, em corrigir esses problemas administrativamente também a partir desse projeto, para que São José, futuramente, né, na próxima avaliação e nas próximas avaliações, possa buscar atingir nota máxima em transparência, né, tanto na transparência ativa, que é aquilo, né, que já está no portal da transparência, que o município presta contas, mas também na transparência passiva, que é o pedido de informação que chega através da Lei de Acesso à Informação e que o município precisa cumprir, também levando em conta os prazos que precisam ser cumpridos para que a Lei de Acesso à Informação seja respeitada e a gente possa melhorar a avaliação de São José dos Campos. Minas Gerais, por exemplo, governada pelo governador Romeu Zema, que pegou uma terra arrasada, né, do governo anterior petista, estava em 20º entre os estados na escala da Controladoria Geral da União em transparência e hoje é o primeiro estado em transparência. E é isso que a gente quer que São José também seja, o primeiro município em transparência, como em tudo, né? A gente quer ver a nossa cidade bem avaliada e bem ranqueada. E também isso é importante, né, que o nosso município esteja bem ranqueado em transparência, como em outros indicadores, porque isso traz confiabilidade, né, aos investidores, a quem quer gerar emprego e renda em nossa cidade, e ver que a administração pública tem compromisso com a transparência. E mais, né, a gente fala muito em querer ser, buscar ser uma cidade inteligente. A transparência é complementar a um trabalho de cidade inteligente. Afinal, as smart cities, que a gente comenta muito, né, que está aí na moda no mundo inteiro, ela precisa aliar o uso da tecnologia aos dados abertos do poder público para que essas soluções de inovação que startups, por exemplo, criam, né, sugerem para os municípios, possa acontecer. Então, ampliar a transparência também colabora com esse processo de cidade inteligente. Então, por isso, né, claro, o zelo, o respeito à coisa pública, que tem que ser cada vez mais transparente. A gente estava pecando aí, infelizmente, em alguns dados, em alguns pontos que foram avaliados pela Controladoria.
Mas agora, com o novo prefeito, a gente conseguiu avançar esse projeto de lei e o compromisso para que São José possa avançar e ser bem avaliado no projeto. Uma parte, vereador Zé Luiz? Sim, vereador. Primeiro, gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa. Eu creio que nossa cidade, tudo que se pensa em termos de você aprimorar o processo de controle, de transparência, sempre é bem-vindo. Como foi dito hoje, né, um dia especial, dia do advogado, dia da democracia, uma série de coisas, acho que caiu num dia muito bom o teu projeto. Então, parabéns pela iniciativa e já aqui em nome da bancada do PSD, diga a Vossa Excelência que nós votaremos favoravelmente à sua iniciativa. Parabéns. Obrigado, vereador Zé Luiz. É importante, quero contar aí com o voto unânime da Casa e tenho certeza que esse projeto vai colaborar com o Poder Executivo, vai trazer mais transparência à administração pública e, por consequência, mais confiabilidade à nossa cidade, à administração, aos vereadores e mostrar esse compromisso dessa legislatura com a transparência da coisa pública e com o respeito à coisa pública. Então, eu peço o voto dos senhores de forma unânime para que a gente possa, mais uma vez, avançar e colocar São José sempre nos primeiros lugares em todos os rankings, sobretudo em transparência. Obrigado, presidente. Em votação, o processo. Vereador favorável, permaneça a comissão. Os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Parabéns ao vereador Tomás Henrique. Em discussão, o processo número 4662/2022. Projeto de lei 156/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam com a comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 4664/2022. Projeto de lei 158/2022, de autoria do vereador Zé Luiz. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam com a comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 5282/2022. Projeto de lei 179/2022, de autoria do vereador Roberto Deleve. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam com a comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 5283/2022. Em discussão, o processo número 5283/2022. Projeto de lei 180/2022, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam com a comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Processo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.